Olá, boa noite a todos, bem-vindo ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai falar um tema muito interessante, que eu gosto bastante desse tema, que é um tema que nos ajuda a entender o perdão e o arrependimento. Hoje, então, a gente irá fazer uma breve abordagem sobre esse tema. E hoje a gente conta também com a Lara, por isso a Lara, nossa amiga e irmã aqui, que vai estar junto conosco, nos ajudando aqui na abordagem de hoje. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal, né? Nesse programa ótimo da gente conversar, que é o Espiritismo na Prática, e que Jesus aí nos inspire, né? E nos abençoe nas nossas reflexões de hoje, né, Jefferson? Exatamente, Lara. Antes de a gente começar o programa, então, gostaria de fazer um convite para você, né? Convide seu amigo, convide seu familiar, convide as pessoas que você conhece a acompanhar nosso programa. Então, mande, assim que você está começando agora a assistir, mande esse convite para a pessoa. Pega a URL do programa de hoje, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, em todas as redes sociais que você tem. Porque assim a gente consegue, então, ajudar. A gente precisa divulgar o que é bom, a gente precisa divulgar o que é belo. Então, através do programa que a gente está abordando hoje, a gente vai ajudar, então, muita gente aí a entender como que funcionam os mecanismos do arrependimento e como funcionam os mecanismos do perdão. Então, se você puder ajudar a gente aí, né, aí, então, ajude a divulgando e compartilhando com as boas novas de Jesus e dos bons espíritos. Vamos lá, então. Clara, a gente sabe, né, que antes de a gente começar a falar sobre perdão e sobre o arrependimento em si, é essencial que a gente fale um pouquinho sobre a questão de culpa, né? Porque será que nós temos culpa no cartório? Será que o arrependimento surge disso? Será que há o perdão quando a gente sente arrependimento? Qual que é a abordagem que o Espiritismo traz para nós sobre esse tema? Ah, nós temos culpa no cartório demais, né? Verdade. Eu costumo brincar assim, Jefferson, que nós não somos boa gente, viu? Nós erramos e erramos muito, né? Mas assim, é até natural, né? Porque nós somos imperfeitos, né? O nosso caminho é evoluir para a perfeição. Então, claro que a gente erra. Afinal, nós estamos num planeta de prova e expiação, né? Que é um planeta inferior, gente. É um planeta realmente, né? Que as trevas se manifestam muito, de uma maneira muito forte, né? Muito assintosa. Então, quando a gente vai falar de arrependimento, de perdão, na verdade, essa questão ela está muito ligada a outras questões que a gente precisa compreender, né? Que é dever, culpa, remorso, arrependimento e daí o perdão, né? E então vamos falar do primeiro, que é o dever. Né? O que é o dever? Né? A gente fala assim: ah, você tem o dever de fazer isso é seu dever, mas o que é o dever? Dever é quando a gente tem realmente uma obrigação, né, que pode ser imposta por uma lei, né, pela moral, pelos usos e costumes, né, da civilização, da humanidade, ou pela própria consciência, né? Então a gente tem esse encargo, essa obrigação de fazer alguma coisa. Mas pode ser também você ter que obedecer uma regra específica, né? Você tem que você tem uma obrigação definida, igual quando você é contratado para fazer um serviço, né? Aquele serviço é a sua obrigação. Você foi contratado para fazer, você tem que é o seu dever cumprir, né? E eu acho muito interessante porque assim, o dever, a gente tem que ter um entendimento muito amplo da questão do dever, né? Essa questão tem que ser muito bem compreendida por nós que somos espíritas e também por aqueles que não são, né? Porque, gente, na Revista Espírita de dezembro de 1863 tem uma belíssima mensagem de um espírito, né, chamado Lázaro, e o título do artigo é O Dever. E ele começa falando assim: olha, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, olha só que interessante.
O dever é a obrigação que eu tenho comigo primeiro. Qual que é a obrigação que eu tenho comigo? Evoluir, crescer, fazer o bem. E depois com o outro. Então, o dever é lei da vida, né? E com essa questão do dever, diz o espírito Lázaro, né? Nós nos deparamos nas mais ínfimas particularidades, como também nos atos mais elevados. Então, o dever permeia toda a nossa existência, né? Tanto é assim que o Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele vai nos dizer que o dever, olha que coisa fantástica o Emmanuel fala, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, gente, o dever ele pode ser entendido como a responsabilidade que Deus, nosso Pai, nos dá para que nós tenhamos a capacidade de agir numa determinada faixa de ação ali do bem, para que a gente possa, por nossa vez, contribuir com a sustentação da ordem e da evolução na obra divina, enquanto nós mesmos vamos buscando a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Olha que coisa mais linda. Se todo mundo compreendesse o dever, a gente não estava nessa bagunça, né? Então, assim, é claro que nós vamos compreender uma hora, né? Mas a gente tem que se esforçar, gente, para, né, começar a entender essas questões da vida de uma maneira mais firme, né? Então, para cumprir bem o nosso dever, nós precisamos de disciplina, viu, Jefferson? Porque ó, a disciplina anda de mão dada com o dever, gente. Não tem saída para nós, não. A gente quer, de todo modo, fugir da questão da disciplina, mas é impossível fugir da disciplina. Sabe por quê? Porque disciplina é você obedecer às regras, é você obedecer aos superiores, é você obedecer aos regulamentos, às leis, à ordem, né? Você ter uma conduta que assegure o bem-estar dos indivíduos, né? Ou o bom funcionamento de qualquer coisa. Isso é disciplina, né? O Emmanuel, ele sempre aborda a questão da disciplina, tamanha importância que esse tema tem. Então, tem até um livro muito interessante, viu, Jefferson, que ele chama Doutrina Escola, claro, do Chico, né? E tem uma mensagem do Emmanuel nesse livro que explica muito bem a questão da disciplina. Porque o Emmanuel vai nos dizer assim, olha, você quer ter paz, né? Porque muita gente fala assim, eu quero paz, eu quero paz. Então, você quer ter paz? Onde você está, no meio que você vive? Aceite que você tem que usar da disciplina. Daí, se você quer ter êxito em qualquer coisa que você vai fazer, você precisa se manter em disciplina. Se você quer ali viver de uma forma melhor, em melhores condições, você precisa ter trabalho e disciplina. Quer ter tranquilidade dentro da sua casa, no seu lar? Cultive a disciplina. Você quer vencer na vida, vencer os obstáculos, vencer o bom combate, que é aquele que você trava com você mesmo? Sempre, sempre mais disciplina, diz o Emmanuel. Então, gente, a gente vê como a disciplina é fundamental na nossa vida e que ela perpassa por todos os setores da nossa vida. E aí, como a disciplina e o dever andam de mãos dadas, né? Nós temos que entender que cada um de nós tem o dever, tem a obrigação de respeitar, de promover, de facilitar e de nutrir o bem comum. Nós temos que dar nossa contribuição, fazer sempre o nosso melhor para que a nossa vida melhore e o nosso entorno melhore. Se cada um de nós compreender essa questão e agir dessa forma, nós vamos
melhorando a nossa sociedade, né? Então, quando a gente compreende essa questão, e a gente tem, então, a atitude espontânea de cumprir o nosso dever, o que acontece? A gente angaria auxílio natural de todos aqueles espíritos que estão em melhores condições que nós, né, um pouco mais evoluídos que nós, e que já têm essa compreensão da necessidade de cumprir o dever por amor. E não porque você é obrigado, mas você cumpre o dever porque você sabe o seu papel no palco da criação divina, né? Que é o de colaborar, o de ser co-criador com o Pai. Então, o Emmanuel diz até uma coisa muito interessante no livro Pensamento e Vida, né? Que ele fala assim: olha, se você entende essa questão do dever, né, que você tem que cumprir bem o seu papel, ele fala assim: olha, com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo seus reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes de progresso e a adequada assimilação de mais altos valores da vida. Então, quando a gente compreende a questão do dever, que nós temos que cumprir a nossa parte, nós somos ajudados, nós somos auxiliados por essas mentes mais elevadas que vão, então, nos impulsionar para um progresso mais alto, né? E nós vamos estar na condição de assimilar os valores mais elevados da existência. Então, o que o Emmanuel está dizendo, gente? É pela execução do dever que o Emmanuel define a execução do dever assim, olha, como sendo a região moral do serviço em que nós somos constantemente alertados pela nossa consciência. Então, é pela execução do dever que nós exteriorizamos a nossa melhor parte e que nós também recolhemos a melhor parte dos outros, né? Agora, gente, como seres humanos imperfeitos que nós somos, né, Jefferson, vivendo num mundo de prova e expiação, nós somos ainda muito influenciados pelo materialismo, né, com muita dificuldade de superar o orgulho, o egoísmo, né? Muitas vezes nós caímos, nós mesmos criamos perturbações nessa linha de atividade que o Pai nos coloca, né? Então, onde que o Pai nos coloca, gente? Onde a gente está. Né? Se você hoje é médico, se você é professor, se você é advogado, se você é um educador, seja lá onde você está, essa é a sua linha de ação. O Pai te colocou ali. E aí a gente cria perturbação ali. A gente não compreende o nosso papel e o nosso dever para conosco e para com o outro e vai criando perturbação. E aí sabe o que vai acontecer, gente? O Emmanuel usa até uma palavra engraçada, porque ele faz uma analogia, né? Ele fala assim, olha, quando isso acontece, né, que você vai criando perturbação, você não está só desconjuntando a peça da sua existência, não. Você está colocando em desordem muitas existências alheias e você está desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Ou seja, quando nós criamos essas perturbações, nós somos constrangidos, então, a uma luta maior, né? O Emmanuel tem uma expressão interessante que ele fala assim, nós somos constrangidos ao dever regeneração, né? Nós somos compelidos, diante dessa perturbação causada por nós, criada por nós, né, a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade, né? À frente daqueles que se fizeram, então, credores das nossas próprias cotas de sacrifício, né? Por quê? Porque se a gente desajustou o outro, se a gente atrapalhou a vida do outro, aquele outro vira o nosso credor, né? Nós temos uma dívida para com ele
e que muitas vezes vai exigir sacrifício da nossa parte para que a gente se reajuste, né? Então, dessa maneira, muitas vezes, que a gente recebe por imposição das circunstâncias, o Emmanuel explica, aquela esposa ou marido que é incompreensivo, né? O esposo ali que é irracível, né? Brigão demais, o filho doente, o chefe que às vezes é mais agressivo, mais ríspido, aquele que trabalha conosco, né, que está sempre reclamando, infeliz da vida, nada tá bom para aquela criatura, né? Aí você recebe a enfermidade, né, que fica ali o tempo inteiro, né? Uma coisa que é persistente, né? Ou então você recebe ainda, né, como tarefa para sua reencarnação, você trabalhar somente em benefício do outro, esquecendo de si mesmo, né? Então, isso vai exigir de nós um esforço muito intenso para que a gente se recupere, né? Igual a gente for reprovado, né, naquele ano letivo, nós vamos ter que fazer um esforço a mais para a gente passar no próximo ano. Gente, reencarnação é isso, você reprova, volta lá. E às vezes a situação não vai ser tão fácil assim, né? Então, ó, não adianta, né? Já estou falando demais, né, Jefferson? Não adianta, às vezes, a gente querer desertar, a gente querer abandonar o campo das nossas obrigações, que às vezes são realmente duras, são difíceis, né? Mas é onde a gente se encontra. Por quê? Diante dos nossos enganos, dos nossos erros, muitas vezes aqueles que se tornam os nossos credores, né, aqueles que nós desarranjamos o caminho, que nós atrapalhamos a caminhada deles, o que, que acontece? Eles nos perdoam. Isso acontece. Eles perdoam o nosso engano, o nosso erro. Só que acontece uma coisa, gente, que é muito peculiar, muito curiosa, né? Porque a nossa consciência é o nosso juiz. Deus não nos julga, não nos julga. Quem julga é a nossa própria consciência, né? Porque as leis de amor do Pai estão escritas na nossa consciência. Então, o que, que acontece? O outro te perdoou, mas mesmo diante do perdão daquele outro, a gente não pode deixar de estar vigilante. A gente precisa estar atento ali na obra que nós estamos construindo. E isso vai precisar de paciência, de tolerância, de humildade, de amor, né? Por quê? Porque quando a gente é perdoado, né, quando o outro está exercendo a renúncia daquele crédito que ele tem para conosco, isso pode até parecer uma coisa boa, né? Falando assim, nossa, o outro me perdoou, não vou precisar fazer mais nada. Engano. Sabe por quê? Porque a nossa consciência, gente. Aí a gente fala assim: ah, beleza, tô livre dessa daí, fugir da luta, né? Não preciso mais disso. Não, não, gente. A nossa consciência, ela tá ali o tempo inteiro falando com a gente. Então a gente. Sabe o que acontece? A gente fica com aquela sensação de desgosto, de que nós somos fracos, né? Não adianta, gente. A nossa consciência pede reparação. A nossa consciência fala assim: olha, você ainda precisa reparar. E às vezes o que acontece é que a gente vai ficando meio irritado com essa questão, né? E a gente vai tendo ali, juntando um desalento no outro, né? Aquela sensação mesmo de que tem alguma coisa faltando para a gente fazer, e o que, que vai acontecer? Se a gente foge da luta e não se reajusta, mesmo com o outro te perdoando, aí, gente, esse desequilíbrio vai tomando conta da gente porque a gente não se reajustou, não cumpriu o nosso dever, que é o reajuste. E aí você pode cair ali numa situação de enfermidade, de frustração. Então não adianta fugir da nossa obrigação, não adianta fugir do nosso compromisso, do nosso dever, porque senão a gente vai cair em culpa. Aí é duro, viu?
Né, Jefferson? É bem É duro verdade, cair no sentimento de culpa. é verdade, né? Eu só queria complementar um pouquinho, né, que você falou sobre o dever. O dever, ele é uma atividade que nos obriga, né, que nos invoca e que nos convoca a uma ação, né? E essa ação, ela exige disciplina, ela exige a dedicação de quem está cumprindo o seu dever, quem está cumprindo com os objetivos que a outra pessoa que te deu aquele dever espera. Então, a gente tem que ter essa obrigação, a gente tem que ter esse sentimento de fazer o melhor que a gente pode, né? Então, quando a gente, mesmo que ali a gente faz um meia-culpa, né? A gente faz mais ou menos bem feito, a gente sabe que está fazendo mal feito, né? Nossa consciência ela vai te alertar, ela vai te ensinar, vai te mostrar, ó, você não fez bem feito vamos supor, aquela atividade, aquele trabalho, aquele dever que você tinha que cumprir, você não cumpriu 100% que você poderia cumprir. Isso é verdade, isso vai causar em nós uma certa angústia, um certo sentimento, né, que vai nos acabar aí gerando uma espécie de culpa, né? Poxa, podia ter feito melhor. Por quê? Porque às vezes a gente percebe que a pessoa que estava precisando daquele trabalho, daquela atividade, ela é uma pessoa que é necessitada. Um exemplo, não pode caminhar, não pode andar, não pode, não consegue se locomover. Então, você está fazendo uma casa, você está fazendo uma rampa de acesso a algum lugar, alguma instituição, você tem que fazer bem feito, fazer de forma que a pessoa que vai acessar aquela rampa, por exemplo, ela possa ter acesso bom, né? Um bom acesso. Então, se você faz mal feito, você vai pensar depois, até porque futuramente você pode estar precisando daquela rampa ali que você fez ali, né? Então, acho que a área caiu, né? Deixa eu ver se ela retorna, está retornando, a área caiu, voltou. Então, é isso que a gente precisa, né? Entender que a rampa que a gente está usando, que a gente está fazendo, ou qualquer trabalho que a gente for fazer, lá na frente a gente pode estar usando ele também. Então, se a gente fizer mal feito as coisas, a gente não vai estar fazendo bem para nós mesmos e para a pessoa que está, como a Lara falou, né? Tudo que você fizer vai atingir as pessoas que estão próximas de você ou que vão utilizar aquele trabalho, aquele serviço que você está desenvolvendo. Então, é importante que a gente faça da melhor maneira possível, que a gente faça de forma a cooperar para que o andamento das instituições, e eu digo instituições no geral, tanto as materiais como a familiar. A família, ela é uma instituição também, uma instituição muito sagrada, né? Que Deus nos coloca como um atributo, né? Como uma ação que a gente convive com o familiar para poder, então, ter esse dever também de ajudar a evolução de cada um. Né? A gente ajuda então, a evolução do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, aí por diante. Então, acho que é essa instituição que a gente tem que primar bastante, né? Então, o dever é exatamente isso, a gente ter a atividade que nos obriga, e como a Lara bem falou, né, e o Emmanuel também, que exige bastante disciplina, né? Por isso que a disciplina, ela é aquela régua que mede a nossa consciência, ou seja, a nossa consciência é aquela régua que mede a sua ação, a sua boa vontade, a sua intenção. Então, temos que ter aí um bom senso, né? E eu gostaria de falar aqui uma passagem de Lucas 15:7, que vem muito ao encontro daquilo que a gente vai abordar hoje, né? Fala o seguinte, ó: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso está em Lucas 15:7. Acho que Jesus é maravilhoso, né? Ele traz aquela mensagem assim que a gente reflete, e o mais importante, só fazendo uma parte aqui, o mais importante é que a mensagem de Jesus que ele traz, os ensinamentos de Jesus, você pode usar para várias coisas. Pode usar de forma literal, para uma situação que ocorre no dia a dia, ou pode usar para várias coisas, né? Então, isso eu acho muito interessante. Então, o que Jesus quis falar aqui é que ele se alegra muito mais daquela pessoa que está ali cumprindo seu dever, mas que gerou uma espécie de culpa, que vai, então, ao chegar aos seus erros, vai reparar seus erros, né? E mais do que um justo que já se vai errar e vai fazer a reparação automática, né? Ou alguns justos, né, nem cometem alguns erros mais bobos que a gente comete no dia a dia, né? Então, Lara, eu gostaria que você desse um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre dever, e depois vai entrar um tema sobre arrependimento.
só pegando o gancho aí do que você falou, Jefferson, Sim, Jesus mesmo disse, né? Eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes, né? Todos tá? nós aqui nesse planeta não somos doentes, gente, né? Nós estamos. é, Nós cometemos enganos demais, erros demais, entramos em desequilíbrio demais, né? Isso nos faz na condição de doentes, né? E toda vez que a gente foge ao nosso dever, né, Jefferson, a gente cai no sentimento de culpa, né? O que é a culpa? A culpa é aquela consciência de você ter descumprido uma norma, um compromisso, né? Pode ser um compromisso afetivo, moral, institucional, né? A gente pode tomar a culpa também como sendo como a sua noção de responsabilidade pelo mal que você cometeu, pelo dano que você cometeu, pelo desastre que você causou ao outro, né? E é interessante porque do sentimento de culpa se origina o remorso. Ah, mas e o remorso, o que que é, né? Remorso, gente, é quando a gente tem aquele abatimento na nossa consciência ao perceber que nós cometemos um erro, que nós cometemos uma falta. Isso é o remorso. É a percepção de que você errou. Você fala, opa, errei. Esse é o remorso, né? E o remorso, ele vai se manifestar ali de muitas formas, né? Só que tem um problema com o remorso. Ele vai colocando ali brechas de sombra nos tecidos sutis da nossa alma, né? Vai abrindo ali pequenos fragmentos ali. Quanto mais a gente erra, mais sentimento de culpa a gente vai tendo, né? Porque toda vez que a gente erro é fuga do dever. Qual que é o nosso dever? O nosso dever é evoluir, buscar o conhecimento, o autoconhecimento, praticar todo o bem que a gente puder. Esse é o nosso dever. A gente descumpre o nosso dever, a gente fatalmente está caindo em erro, a gente está saindo do caminho reto. Né? Então a gente está em erro. Quando a gente percebe o erro que a gente cometeu, a gente está no remorso. Então, o Emmanuel diz uma coisa muito interessante, porque ele fala assim: olha, eu esqueci em qual livro que ele fala isso, gente, não é no Pensamento e Vida, eu realmente esqueci. Mas ele diz o seguinte: ele fala assim, que é para a gente aceitar os encargos que a vida nos confia, procurando cumpri-los de uma maneira alegre, né? E porque alguns centímetros de remorso pesam mais no coração que uma tonelada de sacrifício. Então, olha o peso que o remorso tem na nossa vida, gente. Né? Então, por que a gente não procura agir sempre de forma, tenta, se esforça para agir de forma sempre o mais correta possível? É isso que a gente tem que fazer, né? Porque a nossa invigilância faz com que a gente caia nos erros, gente. Né? Faz com que a gente seja aí, a nossa invigilância faz com que a gente seja motivo de escândalo, viu? E ai daquele por quem o escândalo vier, né? A gente não pode esquecer disso. E aí, o que é o arrependimento? O arrependimento é quando você sente o pesar pelo mal que você cometeu. Né? Quando você tem aquele sentimento de contrição, né? Que você ofendeu a Deus. Por quê? Porque quando eu desajusto o caminho do meu irmão, quando eu causo algum mal ao meu irmão, gente, eu estou ofendendo a Deus. Por quê? Porque o mesmo Deus que está em mim está em todos nós. Né? A centelha divina que nos anima é Deus. E Deus está em todos nós. Então, quando eu faço mal para alguém, eu estou ofendendo a Deus. Quando eu faço mal para mim mesmo, eu estou ofendendo a Deus. Né? Então, o arrependimento é esse pesar, né? Pela consciência de que você errou, de que você cometeu o engano. É o sentimento mesmo de pesar, né? A lamentação. Esse é o arrependimento. Então, daí a gente vê que remorso e arrependimento são coisas diferentes, né? Tem até uma mensagem na Revista Espírita de
maio de 1860, que lá na parte dos ditados espontâneos tem uma mensagem chamada Remorso e Arrependimento, que é assinada por um espírito que só colocou assim, anjo da guarda, né? E ele fala dessa diferença de remorso e de arrependimento. Ele diz assim, olha, recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, diz ele, já é o prelúdio do castigo. Gente, Deus não castiga. Quem se castiga somos nós mesmos, porque a nossa consciência nos julga e nos faz, nos impõe, nos constrange a fazer o reparo, né? Então, ele diz assim: o arrependimento, a caridade, a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos, né? Então, o arrependimento, gente, ele, na verdade, ele é constantemente fortalecido pelos reflexos da lembrança do nosso erro, do nosso engano, né? Então, assim, o remorso, você percebeu que errou, o arrependimento é aquele sentimento de pesar, né? Que é alimentado ali toda vez que você lembra do erro, né? E você pode ter certeza, gente, quando a gente erra, a gente lembra muito do erro, viu? Né? Às vezes a gente vê ou pensa na pessoa que a gente errou, lá vem, né? E aí você vai aumentando aquela sensação de pesar. Então, quando a gente abriga dentro de nós esse sentimento de culpa, o resultado, na verdade, é que a gente vai ali perdendo as forças para buscar o nosso crescimento. Porque o sentimento de culpa, gente, a culpa, vou falar para vocês uma coisa da culpa. Eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. Cada vez que você erra, aí você vai ter o sentimento. Errou, você está saindo do dever, de cumprir o seu dever, que é fazer o bem, tá? Então, se você errou, você ganhou uma pedrinha chamada culpa. E aí você está levando uma mochila nas costas. Aí você vai botar aquela pedrinha de culpa lá. Você não resolve a questão. Então, a pedrinha continua ali. Você não está nem aí. Às vezes você sentiu remorso, você até se arrependeu, mas você não resolveu a questão, você não se reajustou. Aí a pedrinha continua ali na mochila. Errou de novo, mais uma pedrinha. Errou outra vez, mais uma pedrinha. Hoje, daqui a pouco, você não está com uma mochila nas costas, não. Você está arrastando um Titanic. E aí, o que acontece? Você desencarna, criatura. Você acha que você vai subir? Com esse peso que você tá? Meu filho, esse Titanic vai te puxar lá para baixo. O que faz a gente descer é a culpa. É a falta de remorso, arrependimento e de reajuste. Então, como é que você quer subir se você está com esse Titanic, essa âncora, essa bola de ferro amarrada no pé? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, cuidado quando você identifica que você errou, que você tem um remorso, e aí você sente esse pesar, você precisa ir se reajustar. Porque senão, filho, sinto muito. Aí você vai desencarnar e fala, opa, vou lá para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Vou lá para a colônia. Aí você acorda lá envolto em treva, igual o André Luiz acordou, e filho, você vai fazer o quê? Foi você mesmo que se colocou. Gente, nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós é que nos colocamos em todas as situações. Nós é que angariamos a companhia que nós queremos, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Não tem culpado a não ser nós, cada um de nós. Então, o que acontece? Vai andando mesmo com a tua mochila cheia de pedrinha ali, sem resolver para você ver, né? Gente, esvazia a mochila. Esvazia as pedrinhas da mochila, porque senão, ó. E o que acontece? A gente vai ficando tão pesado de culpa que a gente não tem ânimo para buscar o nosso melhoramento, para buscar o nosso crescimento. E a gente vai ficando ali, então, pelo caminho,
né? Muitas vezes ali acabrunhado, reclamando, ah, meu Deus, eu não tenho força para me libertar desse sentimento de culpa, né? Porque o ser humano adora reclamar, né? Ah, não tem força, Senhor. Aí você reza, reza. Gente, oração sem ação não adianta muita coisa, não, né? Então você precisa se colocar, você precisa fazer sua parte para Deus fazer a dele, tá? O sentido é esse. Aí você fica ali, né? Agarrado naquela pedra na estrada ali, né? Ah, tô aqui infeliz da vida, né? Não consigo ter força mais para me levantar, para ir para frente. Ô, gente, às vezes a gente se sente tão culpado, a culpa é tão. A culpa é uma coisa tão curiosa. Às vezes a gente se sente tão culpado pelas situações que a gente já fez na vida, que a gente já passou, que o que vai acontecer? A gente passa a ter a sensação de que a gente não merece ser feliz, sabe, Jefferson? Isso é até engraçado, porque a gente passa a vida inteira buscando felicidade, né? Tanto a felicidade pessoal, profissional, social, né? E aí a gente vai, por exemplo, a gente se realizou profissionalmente. Ah, estou com o meu emprego dos sonhos, ganhando bem e não sei o quê. E aquela criatura continua infeliz. Sabe por que isso acontece? Porque a gente está preso num complexo de culpa que a gente não resolveu. Né? Aí a gente começa a se cobrar exageradamente, achando que eu tenho que esquecer, varre para debaixo do tapete aquela situação que eu não quero lidar com ela agora. Você cria o complexo de culpa, então você não quer se reajustar naquele momento. Mas a sua consciência está falando com você. E aí a gente começa a se cobrar exageradamente, né? A gente fica pensando assim, ah, não mereço isso, não mereço isso. Por quê? Porque você está com a situação mal resolvida. Até inconscientemente você começa, não mereço isso. Por que você não merece? Porque você não resolveu. Às vezes uma situação tem nada a ver com a outra, mas o seu sentimento de culpa está ali, falando com você. Se reajuste, se resolva. Mas a gente prefere julgar os erros para debaixo do tapete, para trás do armário, sem resolver, né? Gente, na maioria das vezes é por orgulho, viu? Porque às vezes é uma situação simples você chegar e conversar com a pessoa, olha, eu realmente errei com você, me desculpa, o que eu posso fazer para te ajudar nesse erro que eu cometi para resolver a situação? Vai lá e faz. Se tiver dentro do seu alcance, vai lá e faz. Né? Então a gente precisa resolver as coisas. Aí, o que acontece? Todos nós, gente, temos um campo eletromagnético, né? Que nós emanamos ali de nós quem nós realmente somos, né? O que é de bom e o que é de ruim. A gente emana essa força tanto criativa quanto destrutiva, né? Que reflete a nossa índole, o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso modo de agir, né? O nosso proceder. É por esse campo que nós estabelecemos as nossas ligações uns com os outros, essas ligações invisíveis, né, de uns com os outros. E quando a gente fica preso nesse complexo de culpa, gente, a gente começa a atrair essas inteligências desencarnadas, infelizes, que vão se sintonizar conosco, com esse sentimento de culpa que a gente está nutrindo em nós mesmos. E essas inteligências, esses espíritos, eles vão se aproximar de nós e pela própria condição infeliz que eles estão, porque, gente, não é oposto que se atrai, são iguais, é similaridade, tá? Então, se eu sou infeliz, eu atraio gente infeliz. Se eu sou uma pessoa feliz, a minha tendência é atrair gente feliz também. Então, se eu estou ali cultivando essa infelicidade, eu vou atrair essas inteligências também infelizes. E esse sentimento delas vão aumentar o nosso complexo de culpa. Então você entra em ressonância. E aí o que acontece? Esses espíritos, eles vão ali como se apoderando das nossas emoções que estão desequilibradas, né? E vai acontecendo esse intercâmbio de sentimentos desequilibrados. Gente, isso vira um quadro desolador.
é desolador, né? E aí, o que acontece? Você vai precisar fazer o reajuste, que acaba sendo ali mais intenso ou menos intenso, né? De acordo com o grau do erro ali que você cometeu. E, gente, se às vezes a pessoa entra nessa sintonia, ela começa a manifestar ali sentimento de autopunição, que pode levar até o suicídio. Então, é muito grave a situação. A gente precisa compreender essa questão de dever, culpa, remorso, arrependimento e perdão, para que a nossa vida flua de uma maneira melhor. Então, o que vai acontecer? O Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele fala da culpa. Ele fala que a culpa assim, é esse estado negativo que a gente vai martelando, que a gente vai sendo martelado, na verdade, né, pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios. E a gente vai atingir o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. E a gente enreda, então, corpo e alma nas teias da enfermidade. E aí, gente, pode ser uma enfermidade muito complicada, né? Olha o que o Emmanuel fala. Ele fala assim, a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Então, gente, se a gente, por exemplo, ofendeu alguém no melhor do seu sentimento, né? Se a gente destruiu a relação de alguém, daqui a pouco a gente está com aquela angústia, aquele peso no coração, e aí você pode até manifestar uma enfermidade. Gente, a culpa é devastadora, né, Jefferson? Falei demais de novo, né, Jefferson? Pode falar à vontade. Então, só lembrando, Lara, que você for subir um trecho do livro, né? Monte Acima, tá? O livro que você citou. Capítulo isso 4, mesmo, Monte Acima, isso mesmo. Então, vou dar o gancho aqui, eu vou ler aqui, que diz esse capítulo 4 aqui. Ele é curtinho, né? Fala o seguinte: agradece os encargos que a vida te confia, procurando cumpri-los alegremente. Alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais do que uma tonelada de sacrifícios. Demônio, né? Muito bom. Só essa frase já dá para fazer um programa inteiro, né? Verdade. Então, à medida que a Clara foi falando, eu fui apontando algumas coisinhas aqui que eu achei interessante até abordar, que a Clara falou sobre a culpa, né, e o remorso, ela faz com que a gente desça ao umbral, e é verdade. A maioria das pessoas que descem ao umbral são por causa da culpa, porque tem alguma culpa que ela não resolveu, tem algum remorso que ela não quis por orgulho, por vaidade, buscar a assertividade, o perdão, né, pedir perdão, pedir desculpas para alguém. Então, infelizmente, muitas vezes, o fato da gente ter a culpa, ter o remorso, faz com que a gente desça até os níveis mais baixos do nosso campo vibratório. E isso faz com que a gente, então, se ligue ao mundo inferior. E quando a gente está ligado ao mundo inferior, se a gente desencarna naquele momento, a gente vai, por a gente estar conectado, estar em simpatia, em sintonia com aquela vibração, a gente acaba indo lá para o mundo do umbral, né? Acaba indo para o umbral. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Até achei engraçado que a Lara falou, né? Que até botei assim, né? Que tem gente que é obsessor da culpa, não larga a culpa de jeito nenhum, devido ao orgulho, à vaidade e até um pouquinho de egoísmo. Então, acho que a gente tem que buscar, pessoal, se resolver, né? A gente tem que viver a vida como se amanhã não existisse. Porque a gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai estar aqui encarnado ou não. Por isso que Jesus fala, né? Que a gente tem que se resolver com as pessoas enquanto a gente está a caminho com elas. Porque se a gente não estiver a caminho com elas, se a gente for tentar resolver depois, já é tarde. A gente tem que voltar na próxima vida, poder se ajustar com aquela pessoa que a gente deixou de se ajustar por causa do orgulho, vaidade e egoísmo. Então, vamos buscar se resolver,
Se a gente tem alguma culpa, a gente é culpado de alguma coisa que a gente fez para alguém, por alguma situação, uma ação, né, por uma instituição, seja quem for, vamos buscar, né, se resolver, vamos buscar consertar isso que está errado em nós, porque quando o remorso surge, quando o sentimento de culpa surge, como a Lara bem falou, pode surgir em nós, não pode, não, vai surgir em nós, com menor ou maior grau de ostensividade, a enfermidade, a doença. Então, isso é uma maneira de a gente evitar, de forma gratuita, né, ter doença. Então, por que a gente gera culpa? Por que a gente gera o remorso? Porque nós erramos. Então, tem uma frase do Espírito Hamed, no livro Espelho d'Água, que fala o seguinte: os erros são quase inevitáveis para quem avançar e crescer. São acidentes de percurso, contingências do passado, contingências do processo evolutivo, que todos estamos destinados a vivenciar. Ou seja, temos que evitar o máximo possível, né, crescer, avançar, carregando conosco, né, a mochila da culpa, a mochila do remorso. Então, precisamos sim buscar nos processos evolutivos de forma mais limpa possível, né? Quanto menos peso a gente tiver, quanto menos peso a gente carregar na nossa mochila da culpa, melhor ainda. Aí vem Jesus, né? Fala no Mateus 3, 2, né? Capítulo 3, versículo 2, seguinte: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Então, isso é uma coisa importante também, porque nós temos um programa aqui, estou deixando um card aqui em cima, um programa sobre a transição planetária, né? Então, convido vocês a assistir depois desse programa, assista aí, que é muito interessante vocês aprender como é que a gente pode, então, passar por esse processo de transição. E isso é muito, muito verdade, por quê? Porque a gente tem, talvez muitos de nós tenhamos só essa encarnação aqui na Terra. Então, é necessário que a gente faça, então, nossa reforma, né, uma reforma de buscar levar o menos possível de peso, como falou, né, a gente ir, ao desencarnar, ao fazer nosso processo evolutivo, a gente ter uma festa nupcial, né, como diz o Evangelho de Jesus, né. Então, e aí vem o Mateus, no capítulo 3, versículo 8, fala o seguinte: produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, é outra coisa que a gente tem que também ter consciência, que a gente tem que se arrepender. Quando a gente percebe que está que fez uma coisa errada, a gente fez uma coisa que não é boa, que a gente lesou alguém, que a gente maltratou alguém, que a gente ofendeu alguém, ou que a gente difamou alguma coisa, alguém, é importante a gente busque, então, através do arrependimento, quando a gente tem essa consciência que está errado, é porque surgiu já o remorso ou o arrependimento. A gente tem que buscar consertar isso. Então, isso é uma coisa que a gente precisamos também buscar, né, atribuir nossas tarefas do dia a dia, a atividade do perdão, né, a atividade da assertividade e a atividade de buscar e querer ser sempre o melhor possível, a pessoa melhor possível, dentro do processo evolutivo que você tem na sua jornada, no seu caminho de evolução. Então, vamos nos limpar, vamos carregar menos peso, né? Vamos consertar tudo que estiver errado em nós e consertar também e ajudar as pessoas também, até porque se você for perceber, se você carrega culpa em você, outra pessoa está magoada, está chateada, você também, né, está prejudicando a outra pessoa. A Lara falou bem nesse programa, que tudo que a gente faz de ação, seja boa ou seja má, a gente acaba interferindo, interagindo de certa forma, ou até um certo ponto, com as pessoas que estão ao seu redor ou que estão envolvidas no projeto, né, naquele objetivo. Então, muito importante que a gente tenha isso também em mente. Então, Lara, se você puder falar um pouquinho sobre arrependimento, isso é interessante. Se quiser complementar, fique à vontade. O Jefferson, sabe, é uma coisa muito interessante. Essa frase aí do Espírito Hamed, ele me lembra o seguinte. Claro, gente, o erro faz parte do caminho, né? Nós vamos errar, é normal. Só que tem um problema. Vamos lembrar de Jesus? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda está a caminho com ele. Pois é, o problema não é você errar, é você não consertar. Errar faz parte da jornada evolutiva. O problema é você varrer para debaixo do tapete e não ir lá e não consertar e não reconhecer que você estava errado. Porque, toda vez que a gente deserta do dever cumprir, que é o quê?
se melhorar, corrigir os erros, buscar conhecimento, autoconhecimento, praticar todo o bem que a gente puder, aprender a amar, perdoar, né? Toda deserção traz junto remorso e arrependimento. E isto, gente, vem sempre acompanhado de situações difíceis, dolorosas, muitas vezes, né? E vão exigir, na grande maioria das vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração, às vezes séculos e séculos, para a gente conseguir se reajustar. O Emmanuel vai falar, cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Gente, errou, identificou o erro? Conserta. Vai lá se reajustar, né? Se reequilibra. Porque senão, aí, gente, não tem jeito mesmo não, hein? Você vai um negócio para debaixo do tapete e só vai acumulando sujeira. E depois demora para limpar. É igual quando a gente deixa você tem um tapete na sua casa, né? E você deixou ele lá no terreiro. Aí ele vai acumulando sujeira, sujeira, sujeira. Se você tivesse lavado, limpado aquele tapete logo na primeira vez, ele ia estar limpinho. Mas ele acumula tanta sujeira que vai ser difícil, vai demorar tempo para você conseguir limpá-lo. Né? Então, Jefferson, é por isso que eu acho a doutrina espírita tão maravilhosa, sabe? Porque, assim, ela realmente é muito consoladora e muito esclarecedora a respeito dessa questão das causas passadas, desses desajustes, e ela oferece, além do conhecimento que eu acho substancial, né, que o Evangelho traz, ela oferece também recurso para o tratamento espiritual, né? Tratamento magnético, a gente tem que se aproveitar disso, gente. Né? Nós temos que nos aproveitar de todos os recursos que a gente tem ao nosso dispor para que a gente se reequilibre e consiga caminhar mais leve, né? E claro, gente, também tem uma coisa, tá? A gente não pode ignorar também a necessidade de auxílio profissional, né? Que às vezes a pessoa vai precisar de uma terapia. Então, procure uma terapia, procure a casa espírita, procure, se você é de outra religião, procure ali um apoio espiritual, mas procure também, né? Às vezes uma terapia vai te ajudar muito, né? Um auxílio de um profissional médico ou de um psicólogo. Então, assim, a gente tem muito recurso, a gente precisa buscá-lo, né? Então, Jefferson, esse conjunto de coisas aí, né, faz com que a gente seja reconduzido, na verdade, a uma avaliação das nossas emoções, né? Quando a gente começa a pensar nessa questão do dever, da culpa, do remorso, do arrependimento, né? Então, a gente reavalia as nossas emoções frente a esses complexos que nós vamos carregando, né? E a gente se fortalece quando a gente começa a trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? O nosso sentimento de amor próprio, de perdão. Gente, eu sempre falo assim, sabe? A terapia do amor, de você compreender o amor, essa terapia que vai dissolver a rocha de culpa que você carrega. Porque de pedrinha em pedrinha, aquilo vira um monte de Everest ali de vez em quando, né? É um negócio, gente, né? Dependendo do que você fez. Então, assim, o amor é que dissolve essa rocha de culpa que a gente carrega. É o amor que vai nos apresentar novas oportunidades de realização na nossa vida. É o amor que faz com que a gente se valorize, que valorize a própria vida, que valorize as experiências que você viveu, as que você está vivendo. É o amor que faz com que você compreenda tudo que você já viveu, né? E isso é uma contribuição para o seu equilíbrio interior. Gente, isso é o Evangelho de Jesus em ação. É isso. O Emmanuel, lá no livro Pronto Socorro, ele fala assim, olha,
o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa, que se apresenta por enfermidade da consciência. Né? A consciência está doente. Ela fica ali gritando: olha, você errou, conserta, conserta. E a gente abafa, né? Fecha a porta do quarto. É assim que a gente faz. E o Emmanuel fala: o sofrimento que aí advém, né, do erro que você cometeu, é a terapia de Deus destinada a erradicá-la, essa enfermidade da consciência. Gente, não foi sem motivo, eu repito mais uma vez, não foi sem motivo que Jesus nos aconselhou a reconciliarmos com os nossos adversários enquanto nós ainda estamos a caminho com eles. O que quer dizer isso? É agora, enquanto a gente está encarnado, que a gente precisa consertar as coisas que a gente está fazendo. Se você errou com alguém, vá lá, conserta, faça o esforço de procurar se reajustar com aquela pessoa, né? De ter a reconciliação, gente. Porque Jesus nos ensinou que é sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites é que nós vamos encontrar a felicidade. Ah, o que é o perdão? Perdão é você desculpar, é você relevar. A pergunta 661 do Livro dos Espíritos é a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Claro. Deus sabe discernir. Olha a resposta dos espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece, a oração não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Então não adianta só orar pedindo perdão. Você tem que corrigir. Você tem que mudar a sua atitude. Você tem que mudar o modo como você vê as coisas. Olha o que eles falam. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. Sabe por quê, gente? Acontece uma coisa assim, né? Às vezes a gente vai... Sempre que eu penso em perdão, Jefferson, eu me volto para a oração do Pai Nosso, né? E perdoo as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ô, gente, Jesus foi mais claro que isso, impossível. Perdoa, Senhor, Pai, me perdoa do mesmo modo que eu perdoei o outro. A fórmula é essa. O que adianta eu pedir perdão se eu não perdoo? O que adianta eu pedir a Deus me desculpa que eu errei se eu não desculpo o outro? Jesus foi claro, gente. Perdoa para que você seja perdoado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, na instrução dos Espíritos, tem uma mensagem lá do apóstolo Paulo que explica, lá está muito bem explicada a necessidade de nós perdoarmos sempre. Né? E ele explica que, né, tem duas maneiras muito diferentes de perdoar. Né? Aquele perdão que é da boca para fora, que é só dos lábios, e o perdão do coração. O que é o perdão da boca para fora? A criatura vem, né, cometeu algum erro com você, aí a criatura vem e fala assim: olha, vamos supor assim, alguém vai e te pede um dinheiro emprestado que está passando uma situação muito complicada. E ficou assim: olha, lá no dia 10 eu te pago, do mês que vem. Beleza. Chega no dia 10, a condição da pessoa ainda não se resolveu. Né? Ela ainda está numa situação mais difícil, que aí perdeu o emprego, não sei o quê, não sei o quê. O que acontece? Aquele dinheiro está te fazendo falta? Não, você pode dispor dele naquele momento. Aí a criatura vai e fala assim: olha, eu vou te pedir desculpa, mas eu só vou conseguir te pagar quando eu receber lá meu auxílio-desemprego, meu seguro-desemprego, porque eu fui mandada embora. Aí o que você faz? De jeito nenhum. Vai me pagar é hoje o dia que você ficou de me pagar. Não tem desculpa, não tem perdão. Ou então você fala assim: ah, não,
tudo bem, perdoo, sim, né? Aí isso aí é você não perdoar. Aí o perdoar dos lábios é assim, não, claro que eu perdoo, mas intimamente você está pensando assim, essa criatura me paga, vai ver o que eu vou fazer com ela. Que perdão é esse, gente? Você está falando que perdoa e está planejando ali uma vingança? Ora bolas! O que é isso? Onde a gente está com juízo? Se você quer pedir perdão a Deus, você tem que perdoar, ué. E não da boca para fora. É você compreender a necessidade do outro. Será que quando eu falo assim, olha, você briga com uma pessoa querida sua, aí aquela pessoa vem e fala assim, olha, você me perdoa e tal, vamos aqui fazer as pazes e não sei o quê. Aí você fala assim, ah, tudo bem, te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Eu perdoo, mas não quero mais nada com você. Não quero te ver, não quero falar com você, não quero nem saber notícia sua. Ó, gente, isso é perdão, por acaso? Isso lá é perdão? Sabe o que é perdão? Perdão, você colocar um véu de esquecimento em cima da situação. É você virar a página. É você nem lembrar que aquela situação existe. Isso é perdoar. É você realmente lançar um véu sobre o passado. É isso que o apóstolo Paulo fala. O perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Porque Deus sonda o recesso íntimo do nosso coração e os nossos mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor, gente, é sempre sinal de inferioridade, de baixeza moral, né? Então, assim, o perdão verdadeiro, ele se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras, né? Como Emmanuel diz. Então, gente, não tem jeito. Emmanuel não, né? Está lá na resposta lá do Livro dos Espíritos. Não tem jeito, gente. Se você quer perdoar, você tem que esquecer. Perdão não tem condição. Ah, eu te perdoo se você fizer isso. O que é isso? Perdão tem condição, não. Perdão é esquecimento. É você desculpar e acabou. Aí tem gente que fala assim, não, eu te perdoo. Aí na primeira dificuldade que enfrenta, no primeiro desentendimento, ah, mas você fez aquilo lá em 1550. Criaturas, então você não perdoou, não. Se você volta no assunto, se você joga na cara do outro, você não perdoou. E aí, como é que você quer pedir perdão? Como é que você quer que o outro te perdoe se você é incapaz de perdoar? E olha, quantas vezes a gente não fica mendigando o perdão do outro? Quantas vezes a gente não pede perdão a Deus? Gente, porque a gente erra todo dia. Ninguém, absolutamente ninguém passa um dia sem cometer um erro, um engano. Todo dia a gente tem que pedir perdão a Deus. Mas a gente está perdoando. Porque a gente é muito duro, a gente é muito exigente, a gente é muito inflexível para perdoar. Né? A gente guarda aquilo dentro de nós, a gente fica ali remoendo uma ofensa que foi mínima. Né? Vira um monstro. E isso vai nos desequilibrando, gente. O perdão anda de mãos dadas com o amor. Para que a gente ame em plenitude, a gente precisa saber perdoar. Se a gente não aprender a perdoar, se a gente não souber perdoar, o amor não encontra campo fértil no nosso coração para florescer, não, gente. Né? Lembra da semente que é atirada lá no meio das pedras? Pois é.
Nosso coração tem que ser campo fértil para florescer as boas sementes dos bons valores, das boas virtudes. Mas se a gente não perdoa, o solo do nosso coração fica árido, cheio de pedra. É por isso que Jesus nos falou tanto sobre a necessidade de perdão, de aprendermos a perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós nos reequilibramos. A gente se reequilibra diante da ofensa que a gente recebeu, diante da falta que foi cometida contra nós. Agora, se a gente não perdoa, a gente vive atormentado por aquela lembrança infeliz. Igual eu falei, na primeira desavença que você tem com a pessoa, você joga na cara da pessoa. Isso não é perdão, não, gente. A gente tem. Gente, quantas vezes você erra no dia? Quantas palavras você poderia ter calado? Quantas atitudes você poderia ter tomado de forma diferente? Quantos sentimentos que você tem que poderiam ser mais elevados? Quantas vezes a gente pede desculpa àqueles a quem nós machucamos? E quantas vezes você é desculpado ou perdoado? Quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente percebe que muitas vezes nós não somos capazes de perdoar, nós não somos capazes de esquecer com tanta frequência, a gente fica remoendo o erro do outro, a gente fica mergulhado na lembrança daquilo que o outro fez, daquilo que nos deixou infeliz, a gente fica preso na mágoa, na ofensa. Então, gente, isso é um tormento para nós. Porque a gente vive atormentado ali por aquelas lembranças infelizes, né, que vão ali povoando a nossa memória. E isso nos desequilibra, gente. Tanto mentalmente, como emocionalmente, como energeticamente, como espiritualmente. E a gente perde com isso uma oportunidade valiosa, preciosa de crescimento interior e de realização espiritual. O perdão permite que a gente cresça. E olha, nenhum de nós passa pela experiência física sem necessidade de perdão. Porque a gente já fez muita coisa errada lá para trás e continua fazendo hoje. Perdoar, você fica livre desse peso que oprime o seu coração. Então, exercitar o perdão, Jefferson, eu enxergo como uma necessidade do ser humano. É necessário. Exige disciplina, exige serenidade e exige boa vontade. Exige disciplina porque a gente tem que parar e pensar, acalmar nossa mente antes da gente sair se atirando contra o outro, né? Que a gente vai logo querendo se engalfinhar com o outro, né? Que te ofendeu. Então, você tem que disciplinar a sua mente a não ser tão impetuosa, a não tomar, não agir assim na reação exagerada. Você precisa de serenidade para você manter a sua mente num estado de entendimento de que todo mundo erra. Eu erro, você erra, o outro erra, todo mundo, gente. É a vida nesse planeta. Mais erro que acerto, na verdade. Né? E boa vontade para compreender que, criatura, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, Jefferson não é perfeito, ninguém é perfeito nesse planeta. Mas a gente pode corrigir os nossos erros. Né? Tem uma frase muito bonita que diz que o perdão é o perfume da alma que aprendeu a caminhar. E é verdade mesmo. Porque aquele que aprendeu a caminhar, compreendendo que ele erra, que ele acerta, compreendendo que o outro também erra e acerta, ele entende a necessidade do perdão. E é perdoando a falta alheia, o erro alheio, que a gente vai promovendo em nós, uma limpeza dessas energias densas e pesadas no nosso interior. E a gente se liberta de sentimento como a mágoa, o rancor, a raiva, o ódio. Gente, para amar, é preciso aprender a perdoar.
Muito bom, Lara. Exatamente, né? Tem uma passagem de Mateus 18, que vai do 23 ao 35, não vou fazer a leitura dele, mas gostaria de convidar você a fazer a leitura dessa passagem, que fala sobre a parábola do credor incompassivo, que é resumindo a história, ele estava devendo para o rei, né? E o rei foi cobrar ele e falou: tenha misericórdia de mim, senhor. Eu não tenho condições de pagar. Aí o rei ficou compadecido dele, liberou ele. E esse rapaz foi lá, cobrou uma outra pessoa. Só que, em vez de ter mesma compaixão, mesma empatia com o seu credor, esse rapaz não teve. Ele chamou, né, a polícia, né? Caso dos guardas, né? E botou essa pessoa na cadeia. E depois, aí sabendo disso, o rei chamou de volta o seu credor. Já que você não soube ser compassivo, não soube ter compaixão com seu credor, com seu pessoa que está tendo uma dívida com você, vou ter a mesma ação com você. Você vai ficar agora preso agora também até pagar. Então, acho que esse aí é a parábola do credor incompassivo. E se a gente for buscar essa parábola e colocar nos dias de hoje, é bem isso mesmo. A gente quer que todo mundo nos perdoe, porém, a gente não quer perdoar os outros. Né? Então, é muito difícil a gente buscar perdão dos outros, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter. Você fala também uma passagem aqui do livro Carlos Barcelli, que é o Evangelho de Chico Xavier, que faz o seguinte: na paciência de uns para com os outros, vamos encontrar menos entraves. E é verdade. Se a gente tiver paciência com o erro alheio, com a questão dos equívocos do nosso irmão, das pessoas que estão à nossa volta, até das instituições, a gente vai ter menos dor de cabeça, né? E aí eu me lembrei agora, não sei qual que é o livro do Humberto de Campos que fala, não me lembro qual é o livro do Humberto de Campos que fala sobre isso. É de um rapaz, né, que ficou ali contando todas as vezes que ele ficou estressado, ficou irritado com coisas fúteis no dia a dia. Fiz a contagem ali, né? Eu tenho até deixar aqui na descrição que tem um vídeo aqui em outro canal que eu tenho, né? Deixar aqui na descrição para vocês poderem, melhor, nos cards, vocês poderem acessar esse vídeo aí. É muito interessante esse vídeo aí, assista ele, tá? Então, é muito interessante que a gente tenha paciência com as pessoas que estão no erro, porque se a gente não souber ter empatia pelo próximo, não souber ter paciência com os erros e os equívocos alheios, a gente não vai conseguir menos entrar nossa vida, como diz aqui o Carlos Barcelli. Por que a gente tem muitas problemáticas? Porque a gente tem muitas dificuldades de perdoar o outro? Porque porque você se ofende, você acaba magoando, ferindo seu orgulho, sua vaidade, seu egoísmo. E eu penso, do meu ponto de vista, eu penso assim, né? Que quanto menos me ofender, quanto menos eu me sentir ofendido, melhor. Menos coisa que eu tenho para me corrigir, menos coisas que eu tenho para poder pedir perdão para a pessoa, né? Ou perdoar alguém. Então a gente tem que ter paciência, né? E às vezes eu vejo as pessoas errando, eu tenho paciência. A pessoa tá com dificuldade, ou não entende, ou não sabe o que está fazendo, então vamos ter paciência. E tem uma outra passagem aqui do livro do Espírito Emmanuel, do livro Irmão, que fala o seguinte: não desprezes a oportunidade de auxiliar sempre, exercitando a bondade e a tolerância, o amor e a compreensão, porque o mal, muitas vezes, transforma-se em paz e luz naqueles que o recebem, e, invariavelmente, é sempre treva e dor naqueles que o praticam. E é isso mesmo. Acabamos de falar agora há pouco: paciência, bondade, tolerância, amor e compreensão. Quanto mais a gente tiver isso conosco mesmo e com o próximo, menos a gente vai se sentir pedido, menos a gente vai poder ter o orgulho pisado, né? Porque quando alguém pisa na nossa ferida, a gente fica bem, bem bravo, né? Bem chateado. Então, a gente temos que ter essa questão aí, né? E até eu vou pedir para a Lara comentar, né? Se ela puder comentar, sobre essa frase do Pedro aqui, ó. No Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão
quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus responde: e eu digo a você, não até 7, mas até 77 vezes 7. Então, olha, se puder comentar essa passagem, é muito interessante. Ô, Jefferson, é engraçado, já vou comentar essa passagem, já fazendo as minhas considerações quase Ótimo. finais. Lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, pela psicografia, né, do Chico Xavier, ele conta que durante as peregrinações ali de Jesus, dos discípulos, ele sempre aproveitava para passar os seus ensinamentos, né? Toda oportunidade que tinha, ele aproveitava ali para passar os seus ensinamentos. Esse capítulo que eu estou me referindo é o capítulo 10, que chama o perdão. Gente, leiam o livro Boa Nova. O livro Boa Nova é realmente belíssimo. E esse capítulo, particularmente, é lindo. Então, o Humberto de Campos vai contar ali que certa vez, né, Jesus estava indo a Nazaré e ele percebeu ali uma animosidade, né, dos judeus, que eram muito rigorosos, né, ali na aplicação da lei mosaica, né, olho por olho, dente por dente, né? E o que que acontece? Esses judeus, eles viam em Jesus um perigo, né? Por quê? Porque eles eram senhores de escravos, né? E eles perceberam que os escravos que eles tinham ouviam as palavras de Jesus e aquelas palavras despertavam esperança neles, né? Despertavam compreensão, entendimento. Então, assim, criou-se ali uma situação adversa, né? Daquelas pessoas que combatiam Jesus, que combatiam os ensinamentos que ele estava trazendo. E aí Jesus aproveita então para entrar em conversação ali com os discípulos e a falar sobre o perdão. E aí ele diz assim, que é indispensável, né, nunca se perder de vista o seu próprio trabalho, né? Na jornada que você está fazendo, você não pode perder de vista o seu trabalho. E você precisa aprender a perdoar de forma espontânea, né? Com a espontaneidade do coração. E Jesus ainda vai falar assim: olha, se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Então, ele estava considerando: olha, os judeus não estão de acordo com nós, eles nos acham realmente insuportáveis por aquilo que a gente está levando de ensinamento, por aquilo que eu estou levando de ensinamento. Então, assim, se você acha o outro insuportável, o outro pode te achar insuportável também, né? Então, o que nós temos é que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar aqueles que zombam da nossa fé. Jesus estava explicando para eles, né? E aí, Pedro vira e fala assim: oh, Senhor, mas para perdoar, a gente não tem que aguardar que o inimigo se arrependa? Né? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude do lobo sob pele de cordeiro? E aí, Jesus vira para Pedro e dá uma lição maravilhosa, porque ele fala assim: olha, Pedro, eu não estou falando que o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Olha o que Jesus falou. Quem diz que você é invigilante? Opa, a Lara caiu. Vamos aguardar Bom, voltar, hein? Tá voltando já. Voltou. Pode continuar, Lara. então, Jesus falou o seguinte: o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Ou seja, quem falou que para perdoar eu tenho que ser invigilante? E quem falou que para amar eu não tenho que cumprir o pacto com a verdade, eu tenho que falar mentira? Não, gente. Aí Jesus vai falar assim: olha, a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se a gente quer trabalhar no bem, nós temos que defender a paz dentro de nós, dentro do nosso coração. A gente não pode
permitir que o outro venha e perturbe a nossa paz. Né? Por isso que o perdão é necessário, gente. Aí Jesus vai falar assim: olha, se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Olha só, você não tem que saber se o outro está arrependido, não. Se o outro veio e te pediu perdão, perdoe. Perdoe sinceramente. É isso que Jesus está falando. Esquece o mal e trabalhe pelo bem. Aí Jesus vai falar: quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Olha que lição maravilhosa. Né? O que Jesus está falando? Você não tem que saber se o seu inimigo, né, se aquele seu adversário está disposto à conciliação, não. Isso aí não é da sua conta. O que você tem que garantir é a sua boa vontade em esquecer o mal que você recebeu. E aí ele vai falar: se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. E aí Pedro faz essa pergunta, Jefferson: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E aí Jesus fala: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus está falando? Perdoa sempre, a todo instante. Perdoe sempre, porque sem perdão você não consegue amar. Sem o perdão você não consegue ir para frente, porque aquela situação está mal resolvida. Então perdoa, esquece. Esquece o mal que foi feito a você e trabalha no bem. É isso que a gente tem que fazer. Né? Humberto de Campos termina esse capítulo de uma forma maravilhosa, porque ele vai nos contar que assim Jesus aproveitou todas as menores oportunidades que ele teve para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Gente, Jesus foi acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador. E ele demonstrou em todas essas ocasiões boa vontade com aqueles espíritos mais inferiores, mais rasteiros mesmo, né, que viviam ali, que estavam encarnados ali naquele tempo. E ele nunca desprezou a boa palavra. Em nenhum instante. A todo tempo ele trabalhou para a vitória do amor nesse planeta. Sempre com o ideal construtivo de levar os seus ensinamentos a quem queria ouvir. Agora, o Humberto de Campos termina falando assim, olha: e no dia inesquecível do Calvário, frente aos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram essas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer exemplo melhor do que esse, gente? É preciso perdoar. Todo o tempo, a todo instante. Muito bom, Lara. Muito bom. Então, vou fazer minhas considerações finais também, porque agora que eu olhei o horário, já passamos o horário, né? Vou passar aqui, então, 4 frases, na verdade, que eu queria falar aqui, que primeiro é do Emmanuel, né, do livro Trevos de Ideias. Aprendemos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. Esse é o primeiro. Segundo, o perdão quebra as algemas do ressentimento.
Muito importante isso aqui. A terceira frase é: nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. É o que a Lara já falou, que quem julga, que a nossa justiça, Deus não precisa perdoar ninguém, porque a justiça está dentro de nós, está na nossa consciência. A gente carrega esse senso de justiça dentro de nós mesmos, né? Aí vem a frase que eu gosto bastante, que é uma resposta do livro, O Livro dos Espíritos, na questão 1000. Os Espíritos respondem assim: o mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito. Presta atenção. A reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Então, aí me lembrei, né, da mensagem do Chico. O Chico fala sempre, né, que a gente tem que reparar o mal com o bem. Então, se a gente buscar, através de nós, né, como a Lara bem falou no final, perdoar sempre, perdoar mais 77 vezes 7 vezes, a gente então não vai carregar nenhuma, não vai carregar o mesmo sentimento de culpa, menos pedras no nosso mochila, e assim a gente vai estar mais leve, mais tranquilo, poder caminhar nossa jornada evolutiva, cuidando do nosso caminho, né? E auxiliando aqueles que estão conosco, né? Nosso entorno, aqueles que nos convivem conosco no dia a dia. Então é importante, pessoal, a gente ter essa consciência de perdão. Perdoar sempre. Agora, perdoar sempre, sim, mas perdoe de coração. Perdoe de verdade, não perdoe da boca para fora. Se você ainda não está no momento de perdoar, trabalhe isso. Trabalhe isso. Busque ali, como a Lara falou, ajuda espiritual, busque ajuda psicológica, busque auxílio. E aí você vai trabalhando aos pouquinhos até chegar o momento que você vai poder pedir perdão. Então, isso é muito, muito importante, tá bom, pessoal? Eu gostaria de falar para vocês aqui também, indicar um livro que eu acho interessante. Não sei se você ir passar aqui. O meu livro não está aqui, né? Então não vou pegar ele aqui. Esse livro aqui, ó. É do Wayne Dyer, tá? É Os Seus Pontos Fracos. Este livro, se você fizer os 7 pontos deste livro, você já é um ser já muito mais feliz. Porque entre os pontos, né, que ele tem aqui, não se sinta, ou pare de se sentir ofendido. É um ponto magnífico. Eu até vou indicar aqui também no card, aqui na descrição, um vídeo que eu tenho, né, que eu tenho no outro canal também, sobre onde uma pessoa, né, onde o palestrante André Luiz Ruiz comenta sobre o assunto. É muito interessante, tá? Então, pessoal, já que a Lara fez os seus conselhos finais, quer falar uma coisa mais, Lara? Eu só quero falar uma coisa rapidinho, Jefferson. Gente, por mais a tempestade das dificuldades, dos desafios, da incompreensão, por mais ela esteja violenta, rugindo ao seu redor, não deixe de caminhar. Não deixe de caminhar. Caminhar no bem, fazendo a sua parte, cumprindo o seu dever, buscando se melhorar. Né? Jesus nos aconselhou: ama os inimigos e ora pelos que te perseguem e caluniam. O perdão é necessário para que a gente compreenda o amor na sua amplitude. Sem perdão, a gente não vai para frente. Perdoar é necessidade de cada um de nós, urgente. É urgente que nós aprendamos a perdoar, né? Sempre. Tanto a menor coisa quanto a maior, a mais difícil de ser perdoada, né? Se Jesus passou pelo que passou e nos perdoou, né? Pediu perdão por essa humanidade que não sabia o que fazia, quem somos nós para não perdoar? É verdade, Lara. Perdão é o medicamento da alma, né? É isso mesmo. Então, pessoal, antes de encerrar esse programa, então, eu convido você a se inscrever no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo para as pessoas, né, para os seus amigos, para seus familiares, seus grupos de WhatsApp, redes sociais, Instagram, Facebook, né? É importante que você divulgue, porque você está levando, então, uma boa nova, você está levando, então, o Evangelho de Jesus, a boa palavra dos Espíritos amigos para outras pessoas. E às vezes, uma palavra que a gente fala aqui, um trecho de um livro que a gente fala aqui,
pode ser o gatilho que vai acionar naquela pessoa para poder ela se melhorar e buscar o perdão, buscar auxílio, buscar ajuda. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai deixar aqui também na descrição os livros que foram citados aqui no programa, assim como a gente vai deixar, então, os assuntos, os temas que a gente está colocando em capítulos aqui, está organizando em capítulos, tá bom, pessoal? Então, aguarde 2 dias, 2, 3 dias, né? Os capítulos e os livros já vão estar ali citados na descrição. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por tudo, obrigado pela presença de hoje, pela companhia de vocês. Obrigado, Lara. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Assim seja. Até mais. Tchau, tchau. Vamos perdoar.